Meu nome é Ivan Rosa Soares, né? Meu pai, né? Meu querido pai é o senhor José Soares Cota, que casou, né, com a minha mãe, que era da fazenda do Mocambo aqui, Francisca Rosa Soares, veio para Matosinhos, formou-se professora, daí houve um enlace. Tive os irmãos Ivete Soares, Reinaldo Rosa Soares, depois vim eu, Ivan Rosa, Regina Coeli Rosa Soares e Inês Cristina Rosa Soares. São uma família de 5 irmãos, né? Ivete está em memória. Tive o prazer de estudar aqui na Escola Estadual Visconde do Rio das Velhas, graças a Deus, sob a tutela da diretora Maria Odila Martins, muito boa diretora, muito obrigado, está em memória, mas receba a nossa gratidão. Fui aluno da professora Ana Lúcia Oliveira Alves, está aí linda, maravilhosa hoje, aposentadinha, bonitinha, né? Tudo gente aqui da cidade. Fui aluno também da dona Laíla, até o 4º ano, né, da escola primária naquela época. Depois participei do curso de admissão para conseguir vaga no Colégio Estadual Bento Gonçalves naquela época. Era um desafio conseguir a vaga nos primeiros momentos, né, para fazer a 5ª série, né, até a 8ª série no Bento, tinha um curso de admissão. E nós, naquela época, tivemos o prazer de passar entre 110 alunos. Eu fui o 2º colocado no curso de admissão. Foi uma alegriazinha sem igual naquele momento. Na infância, graças a Deus, meu pai já era comerciante, né, no ramo de mercearia. A gente ajudava o meu pai, o meu avô agricultor, né, agricultor pequeno, mas sempre dedicado àquele trabalho continuado até os 90 anos dele. E eu, desde cedo, eu dei muito atenção, obrigação espiritual ao meu avô. E desde cedo eu fui participar com ele da agricultura também, né? Já plantamos muito alho. E gostava muito que minha primeira renda foi advinda desse trabalho. Ele me dava lá uma cota parte da colheita, né? E falava comigo: conselho de avô, toda vez que você ganhar R$10, naquela época era cruzeiro, nunca que você gaste os 10. Reserva sempre 4 para não passar aperto. Coisas daquela época, né? Falou: você nunca vai fazer um molho de pimenta, não vai na casa do vizinho, você tem que ter sua reserva. Então são conselhos de avô que a gente segue isso para continuidade da vida até hoje. Esses ensinamentos lá atrás foram bem importante para a gente formar um caráter de homem reto, né, cumpridor dos deveres. Desde aquela época, ele falou para mim: abra uma caderneta de poupança, pede sua mãe para cuidar para você, quando você chegar na maior idade, você já tem uma reserva. E isso foi dito e feito. Naquela época, nós jogamos queimada, jogamos disputa da mamona, bolinha de gude, peladinha no campo, que era do Sojuca do Beco. Na época, nossa rua chamava Princesa Isabel. Depois ela alterou o nome, tinha um vereador na rua, homenagearam a mãe dele, passou a chamar Rua Dolores de Oliveira Silva. Nossa casa está até hoje, número 355, meu irmão mora lá. Então, foi um período muito bom. A gente, no momento que está vivendo e vivenciando aquela história, a gente não percebe a importância daquilo. Depois, uma tia minha, tinha um outro avô, que era o seu Sérgio Rosa, ele tinha um terreno de fazenda lá no Riacho, e a gente encontrava muito com os primos lá. Do lado da minha mãe, nós éramos 32 primos. E de vez em quando, principalmente nos finais de ano, a gente fazia um jogo de futebol, corria lá o terreiro, colhia frutos, né? Lá tinha muita jabuticaba, muita manga espada de toda qualidade, outras de toda qualidade. Quando a família começa a esvaziar, vai perdendo, né, o avô, depois a avó, aí a família desmantela um pouco, deixa de encontrar, mas aquilo fica gravado para todo sempre. E uma tia minha, dona Helena Rosa, um dia ela falou: naquela época a gente encontrava e tinha aqueles momentos, a gente estava muito feliz e não sabia.
Então são coisas, né? São ensinamentos, são histórias que a gente já vivenciou e a gente tira proveito para tocar. Meu pai já era também um visionário, ele gostava muito de empreender imóveis, né? Ele falou que ele tinha que empreender imóveis, fez um ato nobríssimo. Ele queria dar uma casa para cada filho e deu. Então a casa que eu resido é fruto do trabalho dos meus pais, vou falar meu pai e minha mãe. Né? Ele me deu uma casa, ela era mais simples, eu modifiquei, mas eu recebi um presente dos meus pais, como meus irmãos também receberam, todos eles receberam uma unidade imobiliária para iniciar a vida. E meu avô, como meu pai era filho único, ele falou, nós vamos trabalhar muito, para vocês não passarem aperto lá na frente. Aos visionários. Essa não é para gravar. Meu avô, naquela época, não tinha plano funerário, ele falou, olha, gente, morrer já é um negócio que custa caro. E eu vou deixar o dinheiro guardado com minha neta mais velha, viu, Ivete? Vai ser você, quando eu partir, ninguém vai precisar de gastar uma prata, que eu já deixei guardado. Tá? Aí você vai lá, cumpre todos os deveres, né? Me atende e quita tudo. Não fica devendo ninguém, não, que é muito chato. Nossa família não pode ter isso. regra. Então a gente, minha mãe tinha uma regra com a gente. Sejam bons alunos, sejam atenciosos na escola, tenham letra boa, aprende a tabuada. Não faz eu passar vergonha, não. Filho professor, não sabe escrever, nem saber a tabuada, vai tomar chinelada dentro de casa. Bom, né? Não é verdade? Dona Neném falava, ninguém, na minha época, ninguém vai tirar o diploma aqui do 4º ano sem saber a tabuada toda, de 1 a 12, 12 vezes 12, né? 12 vezes 1 até todos. Então, minha mãe fala, prepara. Eu não quero que ninguém faça eu passar vergonha. Não, minhas irmãs todas, a Ivete tornou professora, a Regina estudou um pouco para ser, a Inês foi uma professora de história, mas ela se preparou bem, chegou a ser secretária municipal aqui de educação, né, com até um desempenho, que inclusive ela levou o índice de aprovação do ensino aqui a um patamar bem considerado. Sou comerciante até hoje, mas nós tivemos momentos melhores. Né? A gente procurou, como se diz, aproveitar o momento e investir em imóveis, né? Conseguimos adquirir alguns imóveis, né? Graças a Deus conseguimos. Eu casei em 1989, hoje eu tenho 35 anos de casado. Graças a Deus consegui dirigir meu casamento para não sair da estrada, nem afundar, graças a Deus. Tenho 2 filhos, todos 2 são formados hoje, graças a Deus, em nível superior, formado em Ciência da Computação pela UFMG, tirou o 1º lugar na formatura, na formação, e tenho a minha filha hoje formada em Publicidade. Graças a Deus, está desempenhando o trabalho, tanto ela como ele. Ele chegou a ser funcionário da Google em alto estilo, fez estágio em Nova York, viajou, fez mais viagens do que eu, nunca saí do país. Eles já tiveram essa oportunidade de ousadia. Hoje ele não está no Google, ele desentendeu com alguém lá, ele mesmo quis desligar. Eu pedi uma consideração no Google lá para ele, falou, se ele quiser e ele voltar aqui, nós contratamos. Ele falou, vou dar um tempo, depois eu procuro. Mas a vida segue, a gente segue trabalhando, sempre gostamos da nossa querida Matosinhos, sempre procuramos ser pessoa, né, como diz os formados de direito, ser uma pessoa proba e de conduta reta, né? A gente procura ser reto com as coisas, com os negócios, com os fatos, com os acontecimentos e com as pessoas, né? Gosto muito de religião. Hoje eu falo, você é católico? Não, eu sou cristão, que eu escuto várias correntes e aproveito a palavra desde que ela seja boa. Comecei a fiz vestibular para medicina, que era um sonho, não prossegui na época. Aí minha irmã, que era formada, né, no curso de educação, ela foi de magistério e fez outros cursos para poder evoluir no cargo, mas ela fez direito e ela me aconselhou, faz direito também. Eu fui para a faculdade de direito em 81, quando eu entrei para o comércio também em 81, naquela época precisei até de fazer emancipação, saí daí eu tranquei a faculdade.
Depois eu fiquei falando da saudade, minha esposa me matriculou 25 anos depois, eu voltei lá e fiz o curso, né? Concluí meu curso, sou bacharel em Direito, graças a Deus. Não utilizei desse trabalho para, né, para sobrevivência, mas foi muito importante eu ter feito Direito. Eu aprendi muita coisa do ramo do direito administrativo, do direito penal, do direito civil que eu utilizo mais para os contratos. Sou corretor de imóvel formado. Também tive uma oportunidade que um delegado de polícia aqui, que é do meu conhecimento e amigo, ele falou: Ivan, tem uma oportunidade, abriu aqui para ser, da compra e venda de veículos em Matosinhos, está muito grande, você poderia ser despachante. Eu fiz um curso de despachante no Conselho Regional dos Despachantes do Brasil, credenciei, sofri um processo na época, disse que eu tinha feito documentação falsa, fomos, né, para o judiciário, e chegando lá, graças a Deus, como eu disse que eu era reto, fui atendido por uma juíza muito elegante, me tratou super bem, comprovei todos os dados diante dela, do promotor de justiça, com minha advogada, né, que nos representou, e nada, né, ela deu uma decisão, ela falou: a justiça não está aqui de plantão para denegrir mais de ninguém, nada contra o senhor Ivan Rosa Soares. Momento alto na vida da gente. Em contrapartida, nem a lei de regresso para poder receber indenização por dano moral, eu não movi. Achei que aquilo era mais desgaste. Nós moramos numa cidade chamada Matosinhos, nós não estamos aqui para criar inimizade com ninguém. Se viver em paz, ou então pacífica e harmoniosamente com todos, respeitando as pessoas. E hoje, eu já fui candidato a vereador também, né, 3 vezes. Na última, eu substituí um companheiro de partido na Câmara, fiquei lá por 90 dias, né? E ele até interessou que eu permanecesse, mas a vaga era dele, e eu entendi que não era o meu momento, eu não tinha sido eleito pela via direta. Entendi de agradecer a oportunidade do aprendizado e tentar, né, galgar a vaga, sim, pela linha direta, pelo voto direto, de uma maneira correta, reta e honesta. O meu pai já gostava da participação política, inclusive ele também foi candidato a vice-prefeito quando Abdon foi prefeito pela primeira vez. Meu pai, José Soares Cota, candidatou-se a vice com Leolino Inácio de Lima, que era o seu Lió, e ficaram em segundo lugar também, com a diferença de 30 votos. Daí a gente escutando aqui blá blá blá, a gente participou naquela época de preparação para a campanha, com papéis de campanha, com distribuição de papéis, e aquilo já acendeu na gente aquela chama. Então, uma das candidaturas da então prefeita Lucinha Cota, a gente participou ativamente, eu fui candidato pela primeira vez, né? Sempre eu tive alguns votos, mas não cheguei ao topo para poder, né, ser eleito. Candidatei outra vez, depois candidatei, eu acho que 2012. Daí eu falei, chegou a hora de parar. Mas mesmo assim, com a Lucinha a gente conseguiu fazer algumas ações políticas em Matosinhos também, tinha até esquecido disso, né? Defender algumas bandeiras, ela me chamava de vez em quando para trocar ideias e aconselhamentos, ela me ouvia de vez em quando, pedia para ela atendimento para algumas pessoas. Ganhei muito, sim, agradeço eternamente a Lucinha Cota, foi muito atenciosa comigo, me atendeu, não pessoalmente, mas para vários pedidos para atender pessoas, principalmente na área da saúde. E daí a gente partiu para contatos com o deputado, alguém me convidou para trabalhar com o Olinto, me procurou na época, a gente veio a trabalhar com o senhor Olinto Godinho, e ele muito bem intencionado com Matosinhos e querendo também preparar terreno, ele falou: Ivan, vou trazer alguns benefícios para Matosinhos e eu quero que você me acompanhe, porque você está me pedindo e eu estaria atendendo, e eu serei candidato aí, você pode candidatar a vereador, que você terá uma oportunidade, talvez mais, né, mais visionária, com mais abrangência. E assim foi feito. Eu mandei uma carta para ele pedindo uma quadra para a escola. Primeiro foi a Escola Estadual Bento Gonçalves, e daí a pouco tinha um órgão do governo chamado Departamento de Obras DOS ou DNOS, veio medir o colégio, veio medir o terreno, a área do colégio. E na época, por coincidência, a diretora era a Maria Rita. Ela também tinha solicitado o governo federal, né? Que na época, acho que era o governo federal, era do Partido dos Trabalhadores. Aí eles ficaram na dúvida quem é que estava medindo, quem que era o órgão que estava medindo. Eu liguei para o Olinto, ele falou: vou saber aqui agora, né? Que o treino estava acontecendo e ainda não tinha comunicado com ele. Aí ele falou: pode falar que o pai da criança somos nós.
E aí isso aconteceu, montaram a quadra no colégio, graças a Deus, foi uma novidade, né, naquela ocasião, porque aqui em Matosinhos não tinha nenhuma quadra de escola coberta. Então o Bento Gonçalves foi o primeiro agraciado. Depois nós fizemos uma tentativa para a escola estadual Visconde do Rio das Velhas, onde eu fui aluno, deu bom também. Depois a minha irmã, Ivete, solicitou para a escola Hermenegildo Soares, da qual ela era diretora. Solicitamos também, aí veio o procedimento. E aconteceu umas coisinhas lá no governo estadual. Ivete deixou a verba, não conseguiu fazer o projeto e a verba não poderia passar para um ano para o outro. Aí eles queriam recolher o recurso da escola, que não estaria mais disponível no próximo ano. Aí eu também tinha participado de reunião com o senhor Márcio Reinaldo. Márcio Reinaldo falou, essa verba não vai voltar para trás. Ele era bravo, né? E entrou de dentro e veio em Belo Horizonte aqui, conversou no governo. E eles reconsideraram, arrumaram os argumentos, reconsideraram a verba. Aconteceu, a obra aconteceu. E a Rua Bolívar, com a Escola Hermelita, também foi agraciada com outra quadra coberta. Foram momentos altos na nossa história, porque fazer realização em Matosinhos, um dos pontos importantes é que não passou pelo governo municipal em nenhuma dessas ocasiões, senão não teria acontecido. Como outras verbas já vieram para Matosinhos, não foram acontecidas, não foram realizadas. Daí, nesse intuito de ser mais útil a Matosinhos, serviu o maior número de pessoas. Um dia eu fui passando lá no bairro Cruzeiro, na escola Valdemar Pezini. Enquanto com a diretora Arlete, ela me dá uma conversada comigo, falou, você já beneficiou a escola? Olha, você viu o estado das nossas carteiras. Eu falei, Arlete, faz um pedido por escrito para o deputado Alencar da Silveira. Aí eu tinha deixado o cargo de deputado, me apresentou para Alencar e falou, Alencar, atende, vamos no que precisar, porque esse é um parceiro bom. Aí o Alencar passou a me atender e a Arlete pediu as carteiras, nós encaminhamos o pedido dela para ele, eu fiz um endosso embaixo. Aí um belo dia ela liga para mim, Ivan, chegou um caminhão aqui com 120 carteiras na minha escola, quero te agradecer. E um dia desse, passado muito tempo, ela já se aposentou, eu vou na casa dela que meu irmão foi lá e passou mal lá, eles me ligaram, eu disse lá para dar atendimento para ele e atenção. O marido dela me falou, Ivan, não esquece de pedir o voto para a Arlete, que ela é agradecida por você eternamente. Você atendeu uma demanda da escola de agora, foi diretora. Então são pontos que acontecem que você pensa que não, politicamente falando, diretoras. A Ivete, minha irmã, tinha uma professora na escola dela que precisava de aposentar, já tinha afastado da escola, que o Estado afastava, porém não publicava a aposentadoria. Passei a solicitar isso aí, esse ponto no Estado. Foi atendido também. Essa menina do bairro Alvorada, eu vou até na casa dela pedir o voto para nós lá. Aí eu fui lá, peguei o nome dela, o máximo, aquela coisa toda, escrevi uma carta para Alencar. Com uma semana a aposentadoria saiu. Dona Eni Alvarenga, que eu tive a honra de era casada com o seu João Padeiro. 5 anos afastada do Estado, sem aposentadoria ser publicada. É preciso de intervenção política, tem hora, né? A mesma coisa, preciso do santo falar com Deus. Pedi para ela também, essa semana ela está andando agora até com o acompanhante, que ela já está mais idosa, ela me parou na rua e me apertou minha mão e falou, Ivan, eu estou viúva, moro na mesma casa e vai lá em casa tomar um cafezinho comigo. São coisas, entendeu? Ações políticas dão um retorno pessoal. Você entendeu? Você faz o bem, sem olhar para quem pensa que não, você está recebendo. Ainda, Daniel me lembrou que o ponto alto da nossa reunião que teve na Refraserv foi quando o dono da Refraserv falou que o Ivan ajudou a prosperar a empresa. Nós prestamos serviço de pagamento para a empresa dele quando precisou pela loteria, o senhor Camilão, que nos atendeu. Ontem eu fiquei pensando, eu tenho que mandar uma carta para aquele homem lá, para a empresa dele. Eu nunca vi antes uma recepção tão gratificante, tão honrosa, igual nós tivemos lá. E o pessoal ontem comentando, Tuca foi lá comentar comigo que assistiu. Hoje Alexandre Oliveira, esteve no meu comércio, falou, eu vi você lá de ontem, e Daniel, você realmente tem credibilidade. E ainda ontem o Marivaldo me chama para conversar e levar o Daniel lá, que deu até uma aposta que nós não iríamos lá. Não, a questão política, ela tem um pouco fraternidade também. Quando você trata a pessoa bem, é igual o bumerangue. O tratamento vai e depois volta. O Daniel chegou aqui em Matosinhos naquela época e me procurou, né?
porque já sabia que eu trabalhava com esses deputados aí da nossa ação. Então, mais ou menos em 2008, chegava aí um tal de Daniel, né? Um tal de Daniel em 2008, assessor de Miguel Correia, procurando algumas lideranças para compor para algum serviço com ele. Ele me procurou, a gente ouviu, né? Mais bacaninha, educado, né? Aí nós ficamos conhecendo, tivemos uma segunda conversa, terceira conversa, daí a pouco nós estávamos trabalhando juntos, inclusive com hoje prefeito de Caprimbã, que é um cara também que estava conosco, que é o Elvis naquela época. Trabalhando junto, uma turma grande, né, Daniel? Tivemos êxito naquele trabalho, que o deputado foi eleito, né, da primeira vez que ele né, candidatou, com a ajuda de Matosinhos, que foi, eu acho que deu 3 mil votos, né, Daniel? Então, foi uma coisa muito importante. Mantemos um convívio bacana aí, venceu o período do deputado, Daniel deixou de ser assessor, saiu uma amizade, não acabou. Daniel, toda vez que vem em Matosinhos, nos procura, conversa, toma um cafezinho, como diz o bom mineiro, um bate-papo, nós conversamos política já em outras vezes. Da outra vez que ele tentou a campanha eleitoral, nós também conversamos política, mas na época a gente não alinhou junto, porque a gente tinha outros motivos que não deu para compor com ele. E foi vindo, foi acontecendo coisas, histórias, fatos. Eu já tinha desistido da carreira política por completo, não pensava mais, pensei, não, Daniel aparece lá um dia lá e falou, olha, eu estou pensando em voltar aí para candidatar. Beleza e tal. E o vice passa pelo PDT. E depois ele falou, talvez você. Eu falei, minha irmã tem vontade de ser e tal. Eu conversei com ela antes. Ela falou que não. A conversa prossegue, Daniel dá uma sumidinha, recolheu-se para... Uma vez não, no último, nos 45 minutos do segundo tempo, vem Daniel e falou, é você mesmo, vamos lá. Eu falei, não, mas vou pensar. Acho que eu falei que eu vou pensar da terceira vez. Na quarta vez, teve uns fatores aí, uns ataques ao PDT, e, né, não vamos falar mais sobre esse assunto, mas teve uns ataques à montagem do partido PDT, da chapa PDT. Então teve aquele ataque, querendo tirar nossos candidatos, querendo esvaziar a possibilidade do PDT montar o partido. Isso deu um sentimento da gente de desafio. O pessoal está desqualificando a gente aí, achando que a gente estamos invalidados. Aí sentindo um desafio, a Inês foi indicada para uma possível vice numa outra chapa. Ela também teve uma negativa em grande estilo até robusto, meio agressivo, mas tá bom, foi resolvido. Mas assim, não, a candidatura continua passando pelo PDT. Falei, Inês, vem candidatar com o Daniel. Ela falou, não posso. Aí eu falei, eu vou candidatar. Eu vou colocar meu nome, porque eu conheço o Daniel já faz mais de uma dezena de anos. Então a gente já tem essa vivência, nós não tivemos nenhum... Nós já brigamos com ideias, mas como pessoas nós nunca desentendemos. Teve uma viagem da Inês em Brasília, que teve uma agenda lá, ela não foi cumprida, teve um momento que a gente desalinhou um pouquinho, né? Mas não ficamos inimigos. Foi um fator que aconteceu, mas foi resolvido. Teve uma época que depois eu procurei um outro deputado federal, trabalhamos com o senhor Jânio Martins, que inclusive destinou recursos para Matosinhos e que também não foi recebido, inclusive uma ambulância. Nós conseguimos, mandou a carta para mim, né? Depois eu vou ver até se eu acho esse documento. Mandou a carta para mim informando a ambulância e mais um valor de 220 mil para o município de Matosinhos, Jaime Martins, deputado federal. Mas não aconteceu nenhuma recepção desses recursos nem da ambulância. Eu vejo hoje essa candidatura com bons olhos, até porque eu estou muito honrado, apesar dos problemas que eu tive com a candidatura, que às vezes a gente não pode estar 100% comprometido com a candidatura, porque eu continuo nas minhas atividades ainda, eu tenho que dar atenção a elas, mas a gente está muito satisfeito, a gente está recebendo muito carinho por parte dos eleitores, em diversos momentos, em carta. Recebi uma carta de um companheiro eleitor, que ele me visitou até ontem, né, apoiando, disponibilizando, de advogado, que eu já é uma doutora hoje, muito bem na área do direito, inclusive ela foi agraciada como uma das melhores advogadas do Brasil pelos trabalhos que ela desenvolveu na cidade de Matosinhos. Ela tem esse diploma e recebeu esse diploma no estado do Paraná, Pará, o Paraná. Então, não vou falar o nome, reservar isso aqui, mas uma menina esplendorosa. E aí ela mandou para mim uns dizeres muito afetivos, muito carinhosos, né? Então, eu recebi uma ligação de uma senhora, 92 anos. Ela falou, Ivan, eu não tenho obrigação de votar, mas sendo você, eu vou aí embaixo, vou comparecer e vou entregar meu voto.
voto. Outro ponto que nos anima muito, e eu acredito muito, é por causa da votação do PT, o eleitor do PT. O eleitor do PT, já tem gente falando que só vota no PT. Nós já achamos alguns ninhos de voto que só vota no PT. Como a candidatura do presidente, ele teve aqui em Matozinhos 11 mil votos, eu creio ainda que nós vamos ter 60% desses votos do PT automaticamente. E no segundo ponto, mais uns 6 mil votos ou 5 mil votos que nós estamos trabalhando nele. Se chegar a 70% da votação do PT, prepare o coração que Matozinhos vai dar uma virada que nós estamos esperando. Como eu sou otimista, eu sou leitor de pessoas otimistas, lá o Trevisan, até o pastor lá, o Malafaia, eu gravei um áudio outro dia falando, tem que ter fé, tem que olhar o futuro com bons olhos, tem que ser otimista. Então, como eu sou otimista, eu vejo um outro que fala, a vitória já existe, nós temos só que chamá-la para a realidade. Ela está guardada para nós. Então, por que não? O que tem contra o Daniel? Falar que o Daniel não é de Matozinhos. Eu disse numa reunião, o doutor João Pedro é um benfeitor de Matozinhos. Ele é um médico, ele cobra pelo trabalho dele, mas mesmo assim as pessoas pagam com bom gosto, porque ele atende, a mim mesmo ele atende muito bem. Inclusive meus 2 filhos nasceram com ele. Ele é médico de Matozinhos. O doutor Afonso é um médico de Matozinhos, é uma ótima pessoa, mas ele é mais reservado. É o estilo dele, a gente respeita. Então precisou de vir pessoas de fora, vir Olinto Godinho colocar quadra, vir Alencar de Silveira colocar serviços aqui, atendimento ao povo, com OC, com aposentadoria, com carteira para a escola. Agora chega um bem intencionado, que o Daniel em 2009, 10, 11, pretendeu, trabalhou, nos convidou, nós fizemos projeto, nós pagamos taxa, nós arrumamos até engenheiro particular, sem ser da prefeitura para assinar projeto. Há uma rejeição de ajuda. Quem pode? Será que uma pessoa que precisa de sangue vai rejeitar a ajuda de quem quer doar? Matozinhos precisa de sangue. Sangue que realiza, que faz, que pega, que resolve, que busca, que trabalha e mostra o resultado do trabalho. É com essa fé que eu estou com o Daniel, que eu estou no PT, não era petista, todos sabem disso, mas eu sou flexível. Onde é que estiver na religião palavra boa, eu escuto. Onde é que tiver projeto bom, nós estaremos. E estamos. Bacana. A gente tem conversado com isso, com o Daniel, conversei com ele aqui antes, aqui um pouquinho. Há, historicamente, viu, em Matozinhos, uma briga de prefeito com vice. Há um desentendimento total nisso aí. Eu quero mandar uma carta espiritual para o Daniel que nós não vamos brigar, hora nenhuma, nós vamos trabalhar para Matozinhos em dupla. Ele vai falar, você faz isso, eu faço aquilo, você faz isso, eu faço aquilo. Nós vamos trabalhar o que nós estamos pregando na campanha, né? Precisa de uma dupla, né? Talvez dos dois não podem ir para Brasília, um vai e o outro fica, né? Como ele tem a senha da Brasília, ele é o candidato do PT sangue puro, ele tem que ir comparecer com os pares dele lá, que são os parceiros, e trabalhar os recursos que estão conversados para Matozinhos, e que eles venham. Enquanto isso, a gente cuida do que for preciso, sem nunca deixar de tomar um cafezinho junto, inclusive com os amigos, né, para comemorar a vitória de Matozinhos. Matozinhos tem uma palavra que fala, Matozinhos só tem uma forma de prosseguir, né, avançando para o futuro, ou vencer, ou então vencer. Não vai dar trégua para a gente desentender, né, que fica essa marca registrada. Nós podemos discutir uma ideia, não, assim não, porque assim não, mas com a pessoa, com as pessoas, com o Matozinhos não vai poder repetir esse atrasamento de briguinha por causa de atividades políticas. Nós temos que conciliar as coisas e fazer o trabalho que Matozinhos precisa para resolver problemas históricos que Matozinhos tem. Matozinhos tem beco ainda, precisa ser aberto. Matozinhos tem a minha rua, que eu moro, tem uma água de esgoto, de mercado. Nós já solicitamos o abaixo-assinado mais de 10 vezes para vários prefeitos. Vamos falar 1, 2, 3. Um prefeito 2 vezes, que foi o que está candidato aí hoje, a prefeita está aí hoje, o doutor Murilo. Nunca conseguimos resolver uma água de esgoto que para lá. Pasmem, o pessoal do bairro está falando que o bairro está mal cuidado, Matozinhos tem problemas históricos, não tem um passeio nivelado para todas as pessoas passarem sem degrau, sem nada, para poder ficar tropeçando, buraco por todo lado. Não é? Então, são coisas pequenas. Matozinhos precisa de uma dona de casa, que eu pensei que essa dona de casa ia fazer o dever de casa, né? Fazer o básico, não é preciso prosperar Matozinhos, não. O pessoal que faz o progresso, foi isso com o Daniel.
entendeu? O gestor precisa cuidar da, como diz, o grande inventor, quando as mulheres usavam rolinho, inventou o grampinho de cabelo. Mas ele machucava o coquinho das meninas, das patroas, né? Um inteligente foi lá, arrumou uma bolinha e colocou no grampinho. É preciso trabalhar as minúcias. E é nessas minúcias que nós vamos partir para o entendimento. Desentendimento, em meu nome, é zero. Show! Valeu.